Oi, eu sou a Linha Tarnocleca, eu tô aqui com o Marcelo Currula. Vou começar com a pergunta básica, né? Como o Marcelo se tornou Marcelo Currula, como ele chegou nessa jornada da espiritualidade druídica? Bom, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, desejar uma boa tarde para todos, para todas e para todos. Há mais de 30 anos atrás, eu comecei a ter sonhos com temáticas desconhecidas. E esses sonhos eram recorrentes e eu tentei buscar uma resposta para eles, não encontrei. Até que um dia, no Rio de Janeiro, encontrei uma psicóloga junguiana que ela começou a falar assim: olha, essa simbólica que você está tendo é uma simbólica celta, druida. Falei, o que que é isso? Vai atrás do colégio druídico, você vai saber. Então, a partir daí, e a partir dessas introvisões oníricas, que me despertou, como se fosse uma semente jogada na terra, meu interesse no druidismo. E o sonho dava uma nostalgia de um lugar que eu não sabia onde, mas eu saberia dizer apenas que aquele era o meu lugar. Então, a partir dessa vivências oníricas e desse caminho que foi aberto para mim, que começou tudo. E o sonho, ele tá muito presente, né, dentro da espiritualidade, através do Imbas, através da Auen, né? Esses sonhos, eles ainda continuam nessa jornada de transformação na gente, né? Você sempre fala sobre eco-espiritualidade, de ver o druidismo como eco-espiritualidade. Explica pra gente o que seria essa eco-espiritualidade, como ela está interligada dentro do druidismo, da espiritualidade celta. O druidismo é um caminho de reencantamento do mundo. Se a modernidade tentou desencantar o mundo, o druidismo é um reencantamento do mundo. Mas não um reencantamento utópico, alienado. É um reencantamento de uma espiritualidade engajada, encarnada. E que tem como princípio básico de que todas as coisas têm vida. Todas as coisas têm alma. Todas as coisas são possíveis de diálogo. Então, o druidismo, ele se coloca como uma experiência de estabelecer o diálogo com toda a espécie da biodiversidade, com toda a espécie de vida. Então, para nós, a biodiversidade natural e a biodiversidade espiritual é uma benção possível de diálogo. Então, é uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade da terra, ecológica, porque ela se abre a toda essa complexidade do que é essas relações complexas e lindas, maravilhosas de toda a criação. A ecoespiritualidade afirma que a crise ecológica é uma crise de consciência também, né? Então, o druidismo, em sua fase de conexão com a casa, oferece uma cura para esse distanciamento? Se sim, qual seria o principal antídoto para esse isolamento espiritual moderno? Olha, tem um axioma druídico que diz assim: o druida ele tenta curar a si mesmo, curar a comunidade, curar o planeta. É muito simples. Do ponto de vista histórico e arqueológico, nós já tivemos 17 espécies de sapiens, todas elas extintas. A nossa espécie é a única que sobreviveu. E hoje em dia, essa visão, o ser humano tem que salvar o planeta, como se a gente fosse uma realidade à parte. Nós não somos uma realidade à parte. Nós somos uma espécie juntamente com uma multiplicidade de outras espécies que estão vivendo numa casa comum. Ora, se nós não cair uma ficha dentro de nós, despertar a nossa consciência sobre a necessidade de que preservar a casa comum, nós estamos nos preservando quanto espécie e ajudando a preservar todas as outras espécies, as baratas irão cantar nosso requiem. Então é uma coisa simples, é questão de sobrevivência. A COP30, que vai começar agora em novembro, ela já falou: nós não vamos mais discutir sobre aquecimento global, sobre extinção de espécies e tal. Nós estamos no ponto do não retorno. Agora nós precisamos começar a implantar
políticas públicas, políticas dos estados, municípios, política a nível federal. Porque senão não vai ter mais retorno. A gente precisa perceber que estar presente nesse planeta é um ato político também, né? E precisa se posicionar com isso, né? Então eu peço que nesse momento, aproveitando esse espaço, para você deixar um chamado, um conselho, porque a nossa comunidade está se renovando e ela está crescendo, né? E o mundo pertence aos que virão. O projeto de espiritualidade ecológica do druidismo, ele é um projeto político, no sentido pleno do que seja um projeto político. Por quê? Ele busca uma outra alternativa de mundo, uma outra alternativa de relação humana, uma outra relativa de relação com todos os seres viventes. O resultado disso, inclusão, qualidade de vida, preservação, justiça social e tal. E você, o seu programa de governo nos próximos anos, no Conselho, tem todas essas pautas. Então, a pauta de inclusão social, a pauta de preservação ambiental, a pauta de amadurecimento humano, pessoal e coletivo, faz parte dos processos de cura e que toda a comunidade humana e não humana é chamado a acolher e abrir o coração. E a gente vai iniciar justamente nesse ponto, começar a educar, a reeducar, porque a gente foi educado de uma forma que só favorecia alguns, né? E a gente quer primeiro fazer esse processo de educação, porque a educação é o que muda o mundo. É uma alfabetização do básico, né? De uma espiritualidade ecológica que nos faz com que a gente se abre ao diálogo de todas as existências. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você, os deuses.